Oi, turma! Hoje a gente vai começar o estudo do inadimplemento das obrigações, ou seja, a gente vai estudar os mecanismos que vão ser acionados, que vão incidir quando a obrigação não for cumprida. Só que antes de estudar cada um dos institutos separadamente, como juros, perdas e danos, cláusula penal, a gente vai, nessa aula, ter uma noção geral do que é o inadimplemento, e aí nas próximas aulas a gente vai estudar cada um dos outros institutos de forma separada. Como a gente viu quando estudou as obrigações lá no começo do semestre, a gente viu que as partes elas sempre respondem quando elas inadimplirem o contrato. Por quê? Porque os contratos devem ser cumpridos. Você não é obrigado a fazer uma obrigação, mas se você resolve se obrigar perante outra pessoa e descumpre, aí você vai sofrer as consequências desse inadimplemento. E essa obrigatoriedade dos contratos vem justamente desse princípio lá do direito romano, que é o pacta sunt servanda, que quer dizer os pactos devem ser cumpridos. Então, os pactos precisam ser cumpridos. Se não forem, aí eu vou precisar responsabilizar a outra parte, exceto se ela não tiver culpa, no caso de caso fortuito, força maior, como a gente vai falar já já. Então, não foi cumprido, eu vou precisar responsabilizar a outra parte, e aí, para responsabilizá-la, eu vou precisar saber se ela teve culpa ou não do descumprimento dessa obrigação. Por quê? Porque o não cumprimento da obrigação, ele pode decorrer tanto de ato culposo do devedor, nesse caso aqui, culpa em sentido lato, sentido amplo, que envolve tanto a culpa em sentido estrito, que é aquela por falta de cuidado, negligência, imprudência, imperícia, como vai envolver também o dolo, que é a intenção de descumprir, de causar um dano à outra parte. E se decorreu de um ato culposo, ainda que culpa em sentido estrito ele não queria, mas ele não teve o cuidado necessário, o conhecimento necessário, aí ele vai ser responsabilizado. Mas pode decorrer também de fato ao devedor não imputável, então algo que escapou do controle dele, um caso fortuito, uma força maior, aí nesse caso ele não vai ser responsabilizado, a menos que no contrato, na obrigação, ele tenha dito que iria se responsabilizar mesmo por caso fortuito e força maior. Isso só se estiver no contrato, porque eu não presumo essa responsabilidade. Só não há cumprimento quando, não tendo sido extinta a obrigação por outra causa, a prestação debitória não é efetuada nem pelo devedor, nem pelo terceiro. Por que eu coloquei essa observação? Que eu só considero descumprida se não foi extinta por outra forma e a parte não cumpriu. Porque algumas vezes, nem sempre eu vou ter o cumprimento da obrigação, mas não vai significar que há um inadimplemento. Porque a prestação ela pode deixar de ser efetuada, por exemplo, porque o direito do credor prescreveu, porque o credor perdoou a dívida, como a gente viu, remitiu, que é a remissão, ou então, por exemplo, o credor se transformou também em devedor, houve a confusão. Então, nesse caso, em nenhuma dessas hipóteses que eu falei, a obrigação foi cumprida. Mas eu vou poder dizer que houve inadimplemento? Não, porque aconteceram causas específicas de extinção da obrigação. Mas se a obrigação não foi extinta por outra causa e as partes não cumpriram, aí eu vou poder falar que há o inadimplemento. E aí, se não foi extinta a obrigação por outra causa e não foi cumprida, nem por caso fortuito, nem por força maior, e sim porque o devedor não cumpriu, ou por culpa ou por dolo, aí esse inadimplemento vai ser considerado culposo. Não esqueçam, a culpa, quando a gente fala de inadimplemento, é a culpa em sentido amplo, que envolve tanto a culpa em sentido estrito quanto o dolo. E aí o credor vai ter o direito de responsabilizar o devedor. E como seria essa responsabilização? Pode a autotutela? Ele pode ir lá e pegar um bem do devedor? Não pode. Vai ter que acionar o judiciário para tentar o cumprimento forçado da obrigação. E se não for possível cumprir, que a gente viu quando estudou as modalidades de obrigação, que pode ficar impossível por culpa do devedor. Se está impossível, ninguém pode cumprir. Aí, nesse caso, ele vai pleitear apenas a indenização.
O 393 vai prever que no inadimplemento fortuito da obrigação, ou seja, aquele que foi ou por caso fortuito ou por força maior, o devedor não responde pelos danos causados ao credor se expressamente não se houver por eles responsabilizado. É aquilo que eu falei há pouco. A regra é: o devedor só se responsabiliza pelo inadimplemento se ele agiu com culpa ou dolo. Se tornou-se impossível de cumprir a obrigação por um caso fortuito ou uma força maior, é algo que escapa do controle do devedor, é algo imprevisível, inesperado, inevitável. Aí o devedor não se responsabiliza. Mas se no contrato, de forma expressa, ele disse que se responsabilizaria mesmo pelos fatos imprevistos, aí, se houver um inadimplemento por um caso fortuito ou uma força maior, eu vou poder responsabilizar esse devedor. Mas como o 396 fala, só se ele expressamente se responsabilizou. Então, eu não presumo essa responsabilidade. Se é algo que escapa do controle dele, eu não posso querer que ele se responsabilize. Mas se está no contrato de forma expressa, aí não restam dúvidas de que ele se responsabilizou. O inadimplemento da obrigação, ele pode ser absoluto ou relativo. O inadimplemento absoluto é aquele em que houve o descumprimento da prestação e que não serve mais para o credor que haja o cumprimento depois do descumprimento. Ou seja, para o credor só servia se fosse cumprido no prazo certo, não serve para ele que depois o devedor venha a cumprir. Então, é bem comum o exemplo na doutrina do vestido de noiva. A noiva comprou um vestido ou pediu para fazer um vestido para usar no dia do casamento. A costureira não entregou e ela teve que arrumar outro vestido para casar. Para ela não serve receber o vestido depois do casamento. Então, aí eu tenho um inadimplemento absoluto. A obrigação não foi cumprida e não pode mais ser cumprida de forma útil ao credor. Não serve para o credor receber depois. Aí é o inadimplemento absoluto, que ainda pode ser total ou parcial. Ele vai ser total quando ele se referir à totalidade do objeto, ou seja, todas as prestações foram descumpridas e não servem mais para o credor, eu tenho inadimplemento absoluto total. Por exemplo, a costureira ela ia entregar o vestido da noiva, das daminhas e das madrinhas. Ela não entregou nenhum vestido, o inadimplemento dela foi absoluto, porque não serve receber depois, e total, porque todas as prestações foram descumpridas. Já o inadimplemento absoluto parcial, ele vai acontecer quando a prestação compreender vários objetos e um ou mais forem entregues e outros não forem. Então, por exemplo, a costureira entregou o vestido da noiva, mas não entregou das madrinhas e das daminhas. Ela teve um inadimplemento absoluto parcial. Por quê? Porque ela cumpriu uma parte da obrigação. Está cumprido, ela vai ter direito a receber por aquilo que ela cumpriu. Mas outra parte da obrigação ela não cumpriu e não serve para o credor que ela cumpra depois. Aí eu tenho inadimplemento absoluto parcial. Então não esqueça, o inadimplemento absoluto é aquele que não serve para o credor tentar buscar o cumprimento posterior, para ele só servia na data acordada, então ele não quer mais que seja cumprida, não é útil para ele o cumprimento daquela prestação, daquela obrigação. Já o inadimplemento relativo, ele é aquele onde há apenas a mora, ou seja, o devedor deveria ter cumprido, não cumpriu, mas serve para o credor que ele cumpra depois. Você me devia R$100 para me pagar ontem. Se você vier me pagar hoje, ainda serve. Claro, eu vou poder responsabilizar por esse dia de atraso, mas serve para mim receber depois do prazo. Então, nesse caso, o inadimplemento é relativo. E aí, nesse caso, a gente vai dizer que houve o cumprimento imperfeito da obrigação. Você cumpriu depois do prazo, ou você cumpriu com inobservância do lugar combinado, da forma combinada. Então, nem sempre o inadimplemento relativo vai dizer respeito apenas à data, ao tempo do pagamento. Pode também dizer respeito ao lugar e à forma, ou seja, é o cumprimento imperfeito. O devedor cumpriu, mas cumpriu em alguma coisa diferente do que foi combinado.
ou a data é diferente, ou o local de pagamento diferente, ou a forma diferente, mas quando cumprido ainda é útil para o credor, ele vai receber e responsabilizar o devedor por esse inadimplemento. Numa obrigação, eu não vou falar que há o inadimplemento apenas quando o devedor não cumprir a prestação principal. Por uma questão de boa-fé, mesmo que o contratante cumpra a obrigação principal, se ele violar um dos direitos anexos do contrato, que é o que a gente chama de violação positiva da obrigação, ele vai ser considerado inadimplente. O que é um direito anexo do contrato? São aqueles direitos das partes que não precisam estar escritos na obrigação, porque a própria boa-fé presume que eles existem. Por exemplo, o direito de esclarecimento, de proteção, conservação, lealdade, cooperação, informação, sigilo. Não precisa o contrato dizer que as partes têm que respeitá-los, porque a própria boa-fé já impõe. Então, são os direitos anexos, são presumidos. Então, se o contratante fez tudo certo em relação à obrigação principal, mas feriu um desses deveres anexos, ele é considerado também como inadimplente e também vai poder ser responsabilizado. Por exemplo, eu fiz um contrato com você, onde eu me comprometi a fazer uma reforma na sua empresa. Eu fui e fiz a reforma, cumpri a obrigação de fazer. Mas depois que o contrato terminou, as informações que eu consegui da sua empresa, eu saí divulgando para outras pessoas. E isso é considerado como uma violação positiva do contrato. Por quê? Porque eu estou ferindo o dever de sigilo, um dever que deriva da boa-fé. Então, eu vou ser inadimplente, você também vai poder me responsabilizar. Então, não pensem que eu só responsabilizo se você descumprir a obrigação principal. Não. Se descumprir uma das obrigações anexas que não precisam estar escritas no contrato, também vai ser considerado como inadimplente, e isso foi inclusive positivado na primeira jornada de direito civil. Eles fizeram lá na conclusão 24, onde ficou constando que, em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento independente de culpa, ou seja, a responsabilidade pela violação positiva do contrato, ela é objetiva. Eu não preciso dizer, mas eu preciso saber se ele tinha a intenção de prejudicar com as informações que ele divulgou. Não preciso. Por quê? Porque é objetiva. Se ele divulgou, automaticamente ele já feriu, já descumpriu o dever de sigilo, e nesse caso é suficiente para que eu o responsabilize. Então, vamos falar de forma mais detalhada acerca do inadimplemento absoluto, que, lembrando, é aquele que, quando acontece, não serve para o credor que o devedor queira cumprir depois. O inadimplemento se consumou e não dá para querer que seja útil a prestação para o credor, não serve mais, então, nesse caso, consumou-se o inadimplemento. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Ou seja, se você for inadimplente e não serve mais que cumpra, você vai responder perante a outra parte pelas perdas e danos. Lembrando que perdas e danos envolve dano emergente, que efetivamente perdeu, e lucro cessante, o que deixou de ganhar, mais juros, mais atualização monetária, e você ainda vai arcar com os honorários advocatícios da outra parte. Por quê? Porque aqui, no inadimplemento absoluto, o credor ele foi ferido de uma forma grave. Por quê? Porque não dá para reparar, não dá para cumprir depois. Então, tem que ir para uma compensação financeira mesmo, porque a obrigação ela não foi cumprida e não poderá ser de forma útil ao credor. Ou seja, nem cumpriu, nem serve mais que cumpra para o credor. E aí, nesse caso, a correção monetária ela é contada desde o inadimplemento, ou seja, desde o descumprimento. Não vai contar só do dia que você ajuizar a ação para pedir a indenização, não. Conta desde o dia do inadimplemento. Quanto aos juros e honorários,
eles são considerados como pedido implícito, ou seja, ainda que na inicial que você vai buscar a indenização daquele devedor, você não mencione juros, você não mencione honorários, o juiz ele vai conceder se a sentença for procedente, porque eles devem integrar o montante da indenização, mesmo que não sejam pleiteados na inicial. Um pedido implícito, inclusive tem uma súmula do STF, a súmula 254, que ela diz que incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Ou seja, ainda que você não peça, o juiz pode dar. Ainda que o juiz na sentença não mencione a questão dos juros, ainda assim, quando for calcular a liquidação para saber o montante da condenação, vão ser incluídos os juros porque trata-se de pedido implícito. Quando há o inadimplemento, como eu até já mencionei, a gente precisa saber se ele foi culposo ou fortuito, porque isso vai influenciar no resultado. Porque se for culposo, eu responsabilizo a parte, se for fortuito, eu não responsabilizo, a menos que ela tenha colocado no contrato de forma expressa que vai arcar com o inadimplemento fortuito, como a gente já mencionou. Então, vamos falar agora do inadimplemento culposo da obrigação, ou seja, aquele inadimplemento que é culpa do devedor. Seja a culpa em sentido estrito, ele agiu com negligência, imprudência, imperícia, falta de cuidado, falta de atenção, ou seja, inadimplemento doloso, ele quis ser inadimplente. Sendo culposo ou sendo doloso, ele vai responder. E, em princípio, todo inadimplemento presume-se culposo, ou seja, eu presumo a culpa e é ele que vai ter que provar que não teve culpa, que foi um caso fortuito, que foi uma força maior. Então, a regra é, eu presumo a culpa do devedor e vai ser ônus dele provar o caso fortuito ou a força maior. Só que há uma exceção, que é a obrigação concernente à prestação de serviço se esta for de meio. Se a obrigação assumida no contrato for de meio, a responsabilidade, embora contratual, será fundada na culpa provada. Por quê? Porque na obrigação de meio, eu não me responsabilizo pelo resultado final. Eu falo, eu vou fazer o possível, mas eu não garanto que eu vou conseguir. Então, nesse caso, já estou me resguardando. Eu só vou ser responsabilizada se eu não conseguir, se foi por falta de cuidado, eu fui negligente, imprudente, eu causei um dano querendo, aí, nesse caso, eu me responsabilizo e vai ser ônus da outra parte comprovar isso. Então, na obrigação de meio é uma exceção. Nas outras modalidades de obrigação, aí eu presumo a culpa do devedor e vai incumbir a esse devedor afastar essa presunção, ou seja, eu presumo a culpa dele e ele que vai ter que provar a ocorrência do caso fortuito ou da força maior, que aí ele não vai responder. Nas hipóteses de inadimplemento absoluto ou relativo, a consequência é a mesma. Que consequência é essa? O nascimento da obrigação de indenizar o prejuízo causado ao credor. Então, se a culpa do devedor, e lembrando, eu presumo essa culpa, ele que vai ter que provar o contrário, exceto se for obrigação de meio, então, se eu presumo e ele descumpriu, seja aquele descumprimento que não serve mais para mim que cumpra, que é o absoluto, seja aquele descumprimento que ainda serve, ele teve um cumprimento imperfeito, por exemplo, de qualquer forma, nasce a obrigação dele indenizar porque ele foi inadimplente. O 390, ele vai prever que nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que se devia abster. O que é que isso quer dizer? Que eu conto juros, eu conto correção desde o dia que ele, sabendo que não deveria praticar o ato, praticou. Então, eu não conto do dia que eu ajuizei a ação. Eu conto desde o ato que ele praticou, quando ele deveria se abster, já que era uma obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. E aí, no caso da obrigação de não fazer, se houver interesse do credor em que o devedor não reitere essa conduta comissiva, ou seja, não fique praticando o ato que ele disse que não ia praticar, aí, se forem uma série de abstenções, ele vai poder ajuizar uma ação de cunho cominatório, ou seja, para forçar o devedor a não fazer, se ele fizer, o juiz vai cobrar uma multa diária. Isso se forem várias. Por quê? Porque se for uma só,
ou seja, era uma única abstenção, e ele já agiu, já está descumprido e não tem mais o que fazer. Se fossem uma série de abstenções, quando ele ia descumprindo aos poucos, eu já poderia ajuizar uma ação para impedir os novos descumprimentos. E aí o juiz colocaria a astraente, que é a multa diária. Mas se é uma obrigação de prestação única, aí nesse caso, quando ele faz o que ele não deveria fazer, já está feito. Aí vou ter que olhar o interesse do credor. Ele quer pedir só a indenização ou ele quer que o devedor desfaça o que ele fez, se for possível desfazer. Então, o credor pode exigir, com base lá no artigo 251 do Código Civil, que a gente falou quando estudou a obrigação de não fazer, o credor pode exigir o desfazimento do que foi realizado, sob pena de se desfazer à custa do devedor, ou seja, desfaça. Se você não desfizer, eu vou pedir para um terceiro desfazer e você vai pagar essa conta mais perdas e danos, lembrando isso só mediante autorização judicial. Você só vai poder contratar direto o terceiro para desfazer se houver uma urgência, que aí não dá tempo a ajuizar essa ação. A satisfação das perdas e danos tem por finalidade recompor a situação patrimonial da parte lesada pelo inadimplemento contratual, ou seja, quando eu pleiteio perdas e danos é para compensar aquilo que eu perdi, aquilo que eu sofri com o inadimplemento do contrato. Por isso que as perdas e danos elas envolvem o que eu efetivamente perdi e o que eu deixei de ganhar. Por quê? Porque é o prejuízo que eu realmente tive por causa daquele inadimplemento. Então, as perdas e danos elas têm que ser proporcionais ao prejuízo sofrido, por isso que elas têm que ser provadas. Eu não posso falar, eu tive perdas e danos, eu tenho que comprovar efetivamente o que eu perdi e o que eu deixei de ganhar. Se em vez do inadimplemento houver apenas mora, responderá o devedor pelos prejuízos decorrentes do retardamento. Aqui é no caso do inadimplemento relativo. Ele cumpriu, mas ele demorou a cumprir, ele cumpriu de forma imperfeita. Aí o que eu vou pleitear como indenização, como perdas e danos, vou pleitear os prejuízos que eu tive pela demora. Então, por exemplo, eu comprei um carro que você ficou de me entregar dia 1º e usar para vender mercadorias. Só me entregou dia 10, eu passei 10 dias sem poder trabalhar, então esse retardamento me trouxe um prejuízo, eu comprovo os prejuízos e vou poder responsabilizar esse devedor. E aí, o devedor foi inadimplente, você ajuizou uma ação, conseguiu a condenação dele, ele vai ser condenado a ressarcir aquele prejuízo que você teve. E aí, se ele voluntariamente não cumprir essa decisão judicial, você vai precisar entrar na fase do cumprimento de sentença para forçar o cumprimento. O juiz reconheceu que você teve o prejuízo e o que o devedor tem que pagar. Ainda assim, o devedor não paga, você vai agora entrar na fase da execução forçada, onde vai ter bloqueio das contas dele, de veículos, vai se buscar bens penhoráveis para conseguir adimplir essa obrigação. Agora, a responsabilidade civil é patrimonial. Nesse caso, é como eu falei, vai procurar conta, veículo, bens penhoráveis, porque ele não pode ser preso por dívida. No Brasil, prisão por dívida só é permitida a do devedor de alimentos, como vocês já sabem. E como a responsabilidade é patrimonial, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Então, nesse caso, os bens do devedor, o 391 não fala, mas a gente já falou lá nas primeiras aulas que nem são todos os bens de forma absoluta, porque há bens que são impenhoráveis para preservar a dignidade da pessoa humana. Então, os bens que ele usa para trabalhar, a casa que ele mora, que é o bem de família, exceto se há o inadimplemento de ser respeito ao próprio imóvel, aí, de fato, não vai poder ser penhorado. O artigo 392, ele vai prever que, nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Vamos por partes para vocês entenderem melhor. O que é um contrato benéfico? O contrato benéfico, que também é chamado de contrato gratuito,
É aquele contrato em que apenas um dos contratantes vai auferir benefício ou vantagem, enquanto o outro vai ter apenas o sacrifício. Ou seja, é um contrato onde uma parte vai só ter o bônus, sem nenhum ônus, e a outra vai ter só o ônus, sem nenhum bônus. Um exemplo de contrato benéfico é o contrato de doação. Por quê? Porque na doação pura o doador entregou alguma coisa sem nada receber e o donatário recebeu alguma coisa sem nenhuma contraprestação. Então, quando o contrato é benéfico, aquele que só beneficia uma das partes, a outra tem só o sacrifício, a parte que tem só os benefícios, ela responde por simples culpa, ou seja, se mesmo que sem intenção, mas por uma falta de cuidado, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ela causar um dano à outra parte, ela vai responder. Já o outro contratante, que é aquele que não é beneficiado, que tem apenas o sacrifício nesse contrato, ou seja, a parte não favorecida, ela só responde por dolo, ou seja, ela só vai ser responsabilizada se houver a intenção de descumprir, se houver a intenção de causar um dano para outra parte. Então, lembre-se, contrato benéfico é aquele onde alguém só ganha e alguém só perde. A pessoa que só ganha responde tanto por culpa como por dolo. E ainda que a culpa seja levíssima, ela vai responder. A pessoa que só perde, que só tem o sacrifício, só vai responder por dolo, ou seja, se ela tiver a intenção de prejudicar a outra parte. Já nos contratos onerosos, que é aquele onde há uma equivalência de prestações, todo mundo ganha e perde alguma coisa, como na compra e venda. O vendedor, ele ganha o valor que ele recebe da coisa, mas ele perde a coisa que ele tem que entregar para o comprador. O comprador ganha o bem que ele recebe, mas ele perde o dinheiro que ele tem que pagar a outra parte. Então, aí eu tenho sacrifícios e benefícios para ambas as partes. Nesse caso, responde cada uma das partes por culpa, ou seja, elas vão responder pela culpa em sentido amplo. Seja a culpa em sentido estrito, imprudência, negligência e perícia, seja o dolo. Então, ela vai responder tanto por culpa em sentido estrito quanto por dolo, salvo as exceções previstas em lei. Falamos há pouco da obrigação de meio. Quando a obrigação ela é de meio, eu só vou responder se houver de fato uma culpa provada pela outra parte. Eu não vou presumir a culpa como a gente viu. Então, só para relembrar, nos contratos benéficos, o beneficiado responde por culpa, o obrigado só responde por dolo. E como eu até já mencionei, a culpa mesmo levíssima, ou seja, uma falta de cuidado ínfima, mas que mesmo assim causou um dano à outra parte, vai obrigar a indenizar. A culpa grave ao dolo se equipara, ou seja, as consequências da culpa grave, aquela falta de cuidado imperdoável. Você não poderia, não é normal ter essa falta de cuidado, é uma falta de cuidado que trouxe um dano muito grande para outra parte, ela é como se fosse o dolo. Nos contratos onerosos em que ambos obtêm proveito, ao qual corresponde o sacrifício, respondem os contratantes tanto por dolo como por culpa em igualdade de condições. É aquilo que eu mencionei há pouco, quando a gente estava destrinchando o artigo. E aí, nos contratos onerosos, há essa reciprocidade, como eu falei, e sendo recíprocas as prestações, respondem os contraentes assim por dolo como por culpa em pé de igualdade. Por quê? Porque há uma equivalência, não há uma parte só perdendo e outra só ganhando. Elas estão em pé de igualdade, então elas respondem em pé de igualdade também, tanto por dolo quanto por culpa. A gente estava falando em inadimplemento culposo, que é quando não é cumprido por dolo ou por culpa da parte. Mas inadimplemento também pode ser fortuito. É aquele inadimplemento que decorre de fato não imputável ao devedor, ou seja, o devedor não teve culpa no descumprimento. E esse inadimplemento sem a culpa do devedor, ele pode ser provocado por terceiro, por exemplo, o terceiro inutilizou a coisa devida ou reteve ilicitamente o devedor em determinado local. Então, nesse caso, o devedor tinha a obrigação de entregar um quadro para o credor. Quando ele estava indo entregar, veio uma pessoa louca, tomou o quadro dele e destruiu. Ele não teve culpa, nesse caso é considerado como inadimplemento fortuito.
pode ser provocado pelo credor, ou seja, culpa do próprio credor. Por exemplo, o credor contratou um artista para fazer um retrato do credor, só que o credor não foi posar no dia marcado. Como é que o artista vai pintar o credor se ele não recebeu uma foto do credor, o credor não foi no dia combinado para posar? Então, nesse caso, também não há culpa do artista, não há culpa do devedor nesse exemplo. Pode decorrer também de ato do próprio devedor, embora sem culpa, ou seja, é possível que inadimplemento fortuito decorra de um ato do devedor, mas um ato não intencional e desculpável, perdoável. Por exemplo, o devedor confundiu justificadamente a data do pagamento, ou então o devedor teve um surto psicótico e destruiu o objeto que ele ia entregar para o credor. Foi ele que agiu? Foi, mas foi sem culpa. E o mais comum, que é do inadimplemento fortuito, é quando ele decorre de caso fortuito ou de força maior. O artigo 393 do Código Civil, ele vai dizer que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado, como eu até já mencionei no começo dessa aula, que presume-se que ele não responde pelo caso fortuito e força maior. Se for para ele responder, só se tiver de forma expressa no contrato, porque eu não vou presumir essa responsabilidade dele. Mas se ele colocou lá que vai se responsabilizar, aí se acontecer, ele vai ter que indenizar a outra parte. E o parágrafo único vai dizer que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, o caso fortuito e a força maior, eles vão constituir um excludente da responsabilidade civil, seja contratual ou extracontratual, porque eles rompem o nexo de causalidade, eles fogem ao controle do devedor. Então, é algo que quebra o nexo de causalidade, então, nesse caso, não vai haver esse dever de indenizar. É lícito às partes, por cláusula expressa, convencionar que a indenização será devida em qualquer hipótese de inadimplemento. Então, aquilo que a gente acabou de falar. Se no contrato disser que vai se responsabilizar por caso fortuito e força maior, aí vai se responsabilizar porque está dentro da autonomia da vontade das partes. A lei, ela não vai fazer distinção entre caso fortuito e força maior, mas no geral, na doutrina, a expressão caso fortuito é empregada para designar um fato ou ato alheio à vontade das partes, ligado ao comportamento humano e ao funcionamento de máquinas ou risco da atividade da empresa, como por exemplo, greve, motim, guerra, uma queda de um viaduto, uma queda de uma ponte, um defeito oculto numa mercadoria. Já a força maior é mais utilizada na doutrina para os acontecimentos externos ou fenômenos naturais, como raio, tempestade, terremoto. Só que, lembrando, isso é doutrina. A lei não traz nenhuma distinção entre caso fortuito e força maior. Então, numa prova objetiva, você considera tudo como a mesma coisa. A doutrina, ela ainda vai trazer outra diferenciação. Ela vai diferenciar o caso fortuito em fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno é aquele ligado à pessoa ou à coisa ou à empresa do agente, ou seja, algo inesperado, imprevisível, mas ligado ou ao agente ou à sua empresa ou ao seu bem. Por exemplo, se você está viajando de ônibus com uma empresa de transporte e um pneu estoura, é inesperado, mas é considerado como fortuito interno. Por quê? Porque diz respeito à máquina, diz respeito ao ônibus, que é o meio de transporte. Já fortuito externo é algo que está fora das pessoas envolvidas, fora do objeto, fora da empresa, do agente, mas que influencia e torna impossível cumprir. É o que eles vão chamar também de força maior, ou como a doutrina inglesa chama do act of God. É algo que vem de algo que só Deus poderia prever e impedir, está completamente fora do controle das partes, fora dos objetos utilizados no cumprimento desse contrato.
O traço característico do caso fortuito da força maior é a inevitabilidade, é estar o fato acima das forças humanas e como ele é inevitável, a parte não pode ser responsabilizada por ele, a menos que ela queira e coloque isso no contrato. Então, quais são os requisitos para que eu considere como um caso fortuito uma força maior e não haja a responsabilização das partes? O fato deve ser necessário, não determinado por culpa do devedor, ou seja, é algo que aconteceu e aconteceria ainda que o devedor agisse de outra forma, porque é algo que se impôs, que foge ao controle das partes. O fato deve ser superveniente e inevitável, ou seja, algo que você não tinha como saber, não é nem como saber, não tinha como impedir que acontecesse e que aconteceu depois que a obrigação ela foi celebrada. Então, desse modo, se o contrato ele é celebrado, por exemplo, durante a guerra, o devedor não pode alegar que está difícil de cumprir o contrato por causa da guerra. Por quê? Porque já havia a guerra, não é um fato superveniente. Então, se já existia, não vai poder alegar. E, por fim, o fato deve ser irresistível, fora do alcance do poder humano. Então, algo que está além do poder do contratante. Então, essas são as noções gerais sobre inadimplemento. A partir da próxima aula, que a gente vai entrar nos institutos de forma separada. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários ou lá no fórum do Moodle.